brasileira, alguma pessoa que nunca tenha ouvido falar no Dr. Darwin. É impossível. Todo mundo já ouviu, tem uma história com ele e tal. O Dr. Darwin morreu em 99, mas ele até hoje ele é lembrado e querido na cidade. Amanhã, dia 10 de julho, completam-se 110 anos do seu nascimento. Por isso, hoje, a minha entrevista com a filha dele, a Ana Amélia. Ana Amélia, boa noite. Muito obrigada por ter topado falar do seu pai numa data tão especial como hoje. Boa noite a todos. É um prazer falar do meu pai, né? Eu acho que é uma figura ímpar, né? Então, falar dele é uma coisa boa demais. O Dr. Darwin era clínico geral e atendeu muitas famílias em Cachoeira, até gerações, né? Ele era conhecido como médico caridoso, que dava assistência gratuita aos pacientes que não podiam pagar, né? Carentes. Vocês da família têm essa visão do gigante que ele foi na medicina aí da região? Eu acho que sim, né? A gente lembra com muito carinho da história, né? Ele começou... primeiro, assim, o perfil dele é uma pessoa muito humilde e simples, né? Então, de uma família muito humilde e simples, né? A origem dele é de ferroviário, né? E é o primeiro dos irmãos que se formou nível universitário, né? Então, uma pessoa que não tinha muitos bens, ele foi criado pelo tio, né? E aí, assim, quando ele se formou, ele voltou para Cachoeira, né? E ele ia a cavalo atender as pessoas, né? De Cachoeira, de Silveiras, de Areias, né? Até Cruzeiro, Pará, Lorena, né? Ele ia a cavalo. E ele, assim, era tão abnegado pela medicina e atender, né? Que ele não se importava em receber, né? Ele tinha uma ética que era a seguinte: não cobro de parentes. Ele tinha 10 irmãos, a mamãe isso também, né? Ele era Então, grande, né? não cobro de parentes, não cobro dos meus amigos, não cobro de profissionais liberais, né? Então, de quem que ele cobrava? Na cidade que tinha tão poucos habitantes, né? Nunca fez questão de dinheiro. E muitas vezes ele voltava de uma tarde toda de trabalho, né? Ele atendia da 1 às 6 da tarde. E rindo. E falava para a mamãe: não ganhei um tostão, mas ganhei tudo, né? Com a medicina que eu pude fazer, né? Então, isso não era uma coisa eventual, era uma rotina, né? E a gente pagava com galinha, e a gente pagava com ovos, né? Então, isso para ele não fazia muita diferença. Então, eu acho que ele foi um médico, e os pobres sentiram muito a falta dele, né? Porque ele não fazia diferença, não cobrava, né? Não era isso que importava. Importava as pessoas saírem bem. Parece que o Nelson Lorena falou que ele tinha raio-x nos dedos, porque ele, quando ele atendia um paciente, ele não pedia exames, assim, não era como é hoje, né? Hoje você sai do médico com uma batelada de exames para fazer. Ele com toque, com a experiência que ele tinha, fazia alguns exames no próprio consultório, não é isso? Ele tinha uma propedêutica, né, de ficar auscultando. Ele tinha uma ausculta que era de alumínio, né? Eu lembro bem porque ficava assim na mesinha que ele atendia os clientes. E assim, tira a roupa, né? Não é olhar na cara, é conversar. Tira a roupa, eu vou te examinar. E aí começava, tum-tum, tum-tum, né? E era importante para ele também a temperatura, né? Não era só a ausculta, era a temperatura, né? Então, ele auscultava, ele examinava,
Depois, ele, se precisasse, ele colhia exame de sangue e urina, porque ele era farmacêutico, né? Então, ele fazia esses exames no consultório, né? Então, a pessoa saía com o diagnóstico pronto. Então, acho que ele era isso, né? Essa boniteza de poder ouvir, né? Ele sabia a história das pessoas, ele sabia a história de muitas pessoas, né? Da avó, da mãe, daquela pessoa, do filho que ela trazia. Então, tinham no mínimo quatro gerações que passaram pela mão dele. A mamãe reclamava, às vezes, da falta de privacidade durante muitos anos da vida, né? Onde eles eram acordados na madrugada para atender no consultório, né? Essa coisa dele trazer para dentro as pessoas que ele via que estavam precisando, ou às vezes prescrevia uma receita de alguém que chegava no muro de casa e falava: o senhor vai me deixar sem remédio no Natal? De jeito nenhum, estou fazendo uma receitinha, né? E pronto, acabou, né? Então era Agora, isso. parece que o consultório dele era uma coisa bem simples, né? Assim, poucos móveis, ele não tinha uma recepcionista, o atendimento era por ordem de chegada, tal. Vocês mantêm o consultório dele ainda intacto ou não? Já foi desmontado? Não, olha, o mobiliário ele era muito simples mesmo, eram cadeiras de madeira, né? Era um consultório de ladrilho hidráulico, o chão, a sala também. E ele nunca teve secretário. Nem passava isso pela cabeça dele, não cabia, né? Secretário, né? Para que isso, né? E aí, assim, ele atendia nessa lógica aí que você fala, da ordem de chegada e de prioridade algumas vezes. Porque se ele via que a pessoa estava sofrendo alguma coisa, ele pedia autorização para atendê-la primeiro, né? Então, eu acho que tinha esse cuidado, né, com os pacientes. A gente não conseguiu manter o consultório porque a gente fez dele um dormitório, né? Mas a placa a gente não conseguiu tirar A placa está ainda. lá. A placa está lá, né? Você... É uma casinha do lado da minha casa, Sim. né? Na nossa casa. Hoje ele está, assim, a gente combinou, né, na família que ele vai ser da Ana Clara, a nossa sobrinha, né, parenta sua, né, Varela. E a sua família, não sei se todo mundo, mas grande parte é espírita, né? Não sei se Sim, você é, mas grande parte, né, é até conhecida na cidade por ser uma família espírita e tal. sim, E há um tempo atrás, surgiu um médium em Cruzeiro dizendo que recebia o espírito do Dr. Davi. Vocês sim, acreditam nisso? sim. Sim? Acreditamos, já fomos nas sessões espíritas E aí? de lá, né? Porque papai não era espírita, ele era católico. E ele acabou virando espírita por uma experiência que ele teve num centro, né? Ele teve uma pedra no rim e a mamãe levou para o Rio de Janeiro, né? E recebeu o espírito de Meimei, né? A materialização do espírito de Meimei. E ele, a pedra, depois desse episódio, dessa sessão, ela desapareceu, né? Então, ele sempre foi uma pessoa que acreditava naquilo que ele podia comprovar, né? Eu acho que tinha isso, né? Eu não posso atestar nada se eu não puder comprovar. Uhum. Eu não posso acreditar naquilo que eu não tenho comprovação. Então, eu acho que aí ele se tornou conhecedor do espiritismo. Ele não era de frequentar muito, né? Mas ele ia nas palestras. Então, a gente acredita que possa mesmo ser ele pelas amostras que fizemos de algumas coisas que foram ditas. Entendi.
Vamos falar um pouquinho da vida pessoal. O Dr. Darwin e o irmão dele, o Assi, né? Eles foram criados pelo tio, o tio Agostinho. Parece que esse tio que puxou toda a educação dos dois meninos, né? Primeiro eu queria saber por que ele foi criado pelo tio, queria que você contasse essa história dele, e o que o tio fez por ele. Ele teve a sorte de ser criado pelo tio, né? Porque meu avô se casou uma primeira vez e se casou uma segunda vez, né? Teve muitos filhos, ele era maquinista dos trens da central, né? O papai, a mãe dele era tuberculosa, né? E quando eles descobriram a tuberculose dela, que chegou o exame, ela estava amamentando. Amamentando ele? Ele tinha 2 meses. E aí, quando ela pegou o resultado do exame, ela arrancou ele do peito, né? E a boquinha fez... E entregou pro irmão dela, que é esse. Que é o tio Agostinho. Agostinho Rodrigues, né? E aí, ele foi criado por esse tio que não podia ter filhos, a mulher dele não podia ter filhos. É a vovó Nininha, que é a vovó Ana, e por isso ele homenageou todas as filhas Anas, né? Por isso que todas nós chamamos Ana, né? Em homenagem a ela, né? Então, foi uma sorte, né? Eu acho, porque ele foi criado como filho único, né? Até uma certa idade, e depois o Assi veio, que era o menor, né? Os outros já estavam se encaminhando, se casando, né? E ele acabou sendo criado por esse tio. Esse tio era chefe da estação, né? E tinha o bar da estação. Então, ele pegava a aposentadoria, um envelope fechado, e entregava para o papai se custear os estudos no Rio de Janeiro. O papai estudou já no curso de medicina, né? Já de medicina. Eu tinha feito farmácia em Lorena, né? Que tinha um curso, era um curso técnico, não era uma faculdade na época. E aí ele falou para o tio, eu não quero ser farmacêutico, né? O tio já tinha montado a farmácia para ele e tudo. Eu não quero ser farmacêutico, eu quero ser médico. Você vai ser médico, né? Então, ele mandava para ele todos os meses da aposentadoria. E vivia do dinheiro do bar. Nossa, que lindo! E o papai ajudou muito nessa coisa também, quando estava de férias, ou um pouco antes, ele entrava nos trens para servir, que era a estação de Cachoeira sempre foi muito grande, né? E os trens paravam e ele entrava para servir, né? Nos trens. Né? Bacana. E tem a história do anel, e tem a história do anel de formatura, né? Conta essa história que também é muito bonita. E aí esse tio era um carinho, uma coisa louca por ele. Ele, durante os 6 anos de medicina, todo o trocado que ele recebia, ele punha num garrafão e foi juntando durante os 6 anos e depois ele abriu esse garrafão e comprou o anel de formatura. Né? Que linda! Então, acho que é uma coisa muito rica, né? De doação, de investimento, né? Então, assim, papai nunca pensou em não voltar para Caxias, né? Ele, primeiro que tinha o tio, né? Que ele tinha prometido que ele voltasse, né? Depois tinha a mamãe, que era namorado na época. Então, ele nunca pensou em não voltar. Certeza que a vida dele seria em Cachoeira,
Doce e linda cachoeirinha, que é o que ele falava. Ele se casou com a dona Clara Marcondes Ferreira, que é a dona Clarinha, que também conhecidíssima na cidade, né? Ela morreu em 2005. Até uma foto linda que eu vou postar aqui do casamento deles. Posso postar, né? A foto do casamento. Claro. E eles tiveram 7 filhos, né? Então, nós somos 5 filhos biológicos e 2 adotivos. Né? Logo que eles casaram, a mamãe engravidou logo rápido. E ela queria uma menina para brincar para ajudar a cuidar e brincar com a Ana América, que foi a primeira filha biológica. Né? Essa menina é a Ditinha, né, que todo mundo conhece, a gente chama de Benê, né, que já é falecida, mas ela veio de embrulho no casamento. Veio Ana América, depois Anistela, né, depois Ana Rosa, daí veio Darginho. Né? Aí mamãe falou, bom, encerramos. E eu nasci 7 anos depois do Darwin, né? Ana Amélia. Depois de mim, eu tinha 7 anos, daí chegou o Vicente, né? Que é o último filho do casal. Né? E aí adotamos Vicente com 2 aninhos. E aí a minha pergunta, como era o seu pai? Como era o Dr. Darwin como pai? O que ele gostava de fazer com vocês? O que ele gostava de brincar? O que ele fazia nas horas vagas? Olha, ele era uma pessoa muito rígida, né, severo na educação, assim, em princípios morais. Né? A educação era por conta da mamãe, quase sempre, né? Mas o papai tinha essa coisa do que dava a última palavra, né? Do que decidia. Ele não era de falar, de punir, não era. Ele ficava na retaguarda daquilo que a mamãe fizesse. Uhum. E aí, assim, a última palavra era dele. Uhum. E às vezes não precisava falar, ele só olhava. Né? E a gente já sabia o que ele queria dizer. Mas, à medida que a gente foi virando adulto, né, e que foi compartilhando a nossa vida de uma forma mais próxima com ele, é que a gente vai descobrindo o pai que tem de verdade, porque ele era uma manteiga derretida, né? Assim, de pessoa, de amor, de transbordar amor, né? De compartilhar, né? Então a comida, ele gostava de descascar, por exemplo, a castanha, né, no Natal e dividir, né? Não era para ele, era para nós, né? O almoço, ele descascava as laranjas para os filhos, né? Ele nunca se servia antes que todos tivessem servido, né? Então ele tinha uma coisa assim de cuidado, né? Que a gente era nas pequenas coisas, né? Que apareciam, né? E o meu irmão, acho que Darwin, foi o que saboreou um tanto mais dessa companhia, porque eles iam juntos para a granja, que é um sítio nosso. E o papai conversava, falava, o papai era muito da natureza, né? Ele tinha as avencas, ele tinha as, as violetas, ele tinha um armário que era o lugar, era a estufa das violetas que não estavam bem de saúde, tinha lá dentro. Nossa. Né? E ele sempre foi de cachorro, de animal, de flores. Então, assim, a granja, ele escolheu cada árvore para plantar em cada lugar, para ter flor durante o ano. Nossa, né? Que cuidado! E ele cuidava dos pássaros, né? Ele gostava, ele queria fazer sei lá, um quê que os pássaros ficassem livres em torno daquelas árvores frutíferas que ele tinha, né? E ele conhecia o campo dos pássaros, né? E o Darwinho acompanhou muito isso e ele falava assim para ele, é preciso se calar para ouvir os pássaros.
Então, eu acho que a gente foi reconhecendo, né, as qualidades, a ternura, a, a sabedoria dele, né? E outra coisa, como era a relação dele com a dona Clarinha? Porque ela era o amor da vida dele, né? Eu nunca vi um amor tão grande, Cláudia. Sim, eles eram muito românticos, os dois, né? Era um casal assim, que se amava, com uma pureza assim, que não existe, né? Não existe, não vi nada igual. Eles namoravam assim à tarde e iam ver o pôr do sol na Ponte do Paraíso. Ah, Durante é? muitos anos, muitos anos. Nossa, que romântico isso! Isso era uma coisa de compromisso entre eles, né? Vamos sair, vamos lá ver o pôr do sol. Ele não gostava de ficar muito fora de casa, ele era muito caseiro. Eles sentavam, eles tinham duas cadeiras idênticas, de mão dada, né? A vida inteira. Você chegava, às vezes, de supetão de viagem, estava o casal de mão dada, né? Olha que exemplo lindo de amor, É. né? De amor, assim, fizeram bodas de ouro, né? A maior característica do papai era a simplicidade, simplicidade, né? E isso aparecia na medicina, na vida social, né? Nas relações com as pessoas, eram simples, eram afetuosas e simples, né? Então, assim, ele não se preocupava com a roupa, né? Não, ele ia na granja limpar a piscina, vinha rebocado de cloro a perna da calça e queria para o consultório daquele jeito. Mamãe, não, pelo amor de Deus, vamos falar que eu sou o quê? Né? E aí, assim, é, às vezes caía o botão, ele pegava um esparadrapo e punha no guardapó. Ela louca da vida por causa disso, mas ele era Simples, né? resolvia a coisa à maneira dele, né? A maneira dele, simples. E uma vez eu perguntei para ele, pai, todos têm um banco na praça, que a praça tinha bancos com nome Não. de pessoas, É. com tudo. Eu falei, você não tem um banco? Ele falou, eu tenho. Mas eu não acho o seu nome, né? Eu estava aprendendo a ler e ficava tentando achar ele ali na. Ele falou, o meu banco, descendo a avenida, quando você olhar o pé de T rosa, ele está embaixo do pé de T, né? E eu corri para ir ver o banco do meu pai, que eu não estava achando, né? E estava escrito nele assim, cultive a simplicidade. O Clube Literário prestou duas homenagens para ele. Coincidentemente, foi na gestão do meu pai. Em 85, ele recebeu o título de cidadão do ano. E em 96, quando o clube estava completando 75 anos de fundação, o prédio foi batizado com o nome dele, Dr. Darwin Aimoré do Prado. Isso, meu pai me contou que essa homenagem foi porque foi ele, Dr. Darwin, que iniciou a construção da sede do clube atual, né? Ele foi presidente do clube literário, acho que 3 vezes, e foi Dr. Darwin Lá embaixo, lá né? embaixo. Mas foi na gestão dele que ele começou a construção da sede lá da Avenida. Sim. Então, do clube ele recebeu essas duas homenagens e tal. Você não acha que falta homenagem para ele na cidade de Cachoeira Paulista? Então, eu fico pensando assim, ele recebeu muitas homenagens, né? Durante a vida inteira dele, ele recebeu homenagem. Ele recebeu homenagem do Rotary, ele é cidadão silverense, recebeu homenagem na Câmara, ele recebeu homenagem. Então, assim, teve muitas homenagens. Ele tem um busto na praça, Sim, é. né? É, que a gente não pode lembrar, deixar de lembrar, assim. Eu acho que marca a carinha dele, né? Enfim. Mas eu ainda desejaria uma coisa da cidade, Fale. né? Porque todo mundo fala, é, a rua lá de casa chama Rua João Marcon.
né? É o avô da minha mãe, né? Mas todo mundo sabe que é avô do Dr. Dado, né? Eu gostaria imensamente, eu acho que meus irmãos também, que chamasse tua Dr. Darwin Mulher do Prado, né? É verdade. Amélia, olha, super obrigada pela entrevista, eu adorei Obrigada bastante, por espero que você tenha lembrar gostado. Obrigada por lembrar dessa preciosidade. Eu acho que a gente fica muito emocionado, né? Eu estou toda hora tentando não chorar, tá difícil. Eu sou louca de chorona, né? Mas lembrar do meu pai é uma coisa, eu acho que ele foi tão parte da história da cidade, né? E eu acho que a gente precisa tentar perpetuar um tanto, né? Sim, As deixar coisas esse legado dele, né, vivo. que, Obrigada, viu? E eu agradeço a sua lembrança. Eu sei que tem o dedinho do seu pai, que era um fã Tem o dedinho dele. incondicional dele, né? Eram muito amigos, É. né? Ele era Meu muito amigo amigo do do meu seu avô, né? avô, do É, seu pai, é, né? Eu acho que vem de é. gerações. Assim, né? Então tá. Então, Querida, eu super agradeço. obrigada, viu? Em nome da minha família, eu agradeço. Tá Viu? bom. E a lembrança e um prazer poder falar do meu pai, assim, imenso. Tá bom. Um Tá, beijo, viu? beijo.